Olá, bom dia. Estamos começando agora mais um Secov Debate. Nós temos hoje aqui a presença do Mark Turnbull, que é diretor de vice-presidência da gestão patrimonial e locação do Secov São Paulo. Mark, bom dia. Bom dia, tudo bem? E aqui do meu lado, Jacques Buchatsky, que é também da mesma área de gestão patrimonial e locação do Secov. Bom dia. Bom dia, prazer estar aqui. E bom dia a todos que estão aqui com a gente. Eu lembro que, além de acompanhar ao vivo os programas, depois eles ficam disponíveis no canal do Secov, no YouTube, no Facebook. E vamos começar falando uma notícia de hoje, foi a divulgação do índice, do IGPM, chamado de índice do aluguel. Ele veio com uma deflação de 0,49%, mas em 12 meses ainda uma alta de quase 10%, 9,68%. E eu queria saber aí dos dois até que ponto que o IGPM ainda é mesmo o índice do aluguel, porque nós temos uma estabilidade muito maior, por exemplo, do IPCA, que é o índice oficial de inflação, que o Banco Central tenta calibrar através de política de juros, tem o maior cuidado em manter dentro dos parâmetros da meta, mas o IGPM ainda é o índice do aluguel, né? Ainda é. Eu acho que a origem tá lá atrás, quando as pessoas simplesmente não confirmavam, não confiavam nos índices que o governo publicava. O problema era só esse, era o problema de confiança no staff econômico do governo de muitos e muitos anos atrás. O que aconteceu então? Foram procurar um índice respeitável, publicado por uma entidade respeitável, que é a FGV, que até hoje é idônea, então daí ter se tornado um índice bom, acreditado. As coisas foram se repetindo, aí até aquele efeito manada, né, que você vê, e 90 e tantos por cento dos contratos são feitos pelo IGPM, são atualizados pelo IGPM, e virou o tal do índice do aluguel, embora ele não meça aluguel, ele mede outras coisas que não tem nada a ver, ou tem pouco a ver com aluguel, não é mesmo? Mas é o índice ainda usado. Concordo quando você diz que está na hora talvez da gente mexer nesse índice e lembrar que reajuste de aluguel é simplesmente a recomposição do valor econômico da moeda, né? Nós estamos falando só de valor presente do valor contratado lá no passado. É disso que nós estamos falando. Não estamos falando de uma revisão de aluguel, uma colocação em preço de mercado, nada disso. É mera preservação do valor da moeda. E talvez ele pudesse ser melhor preservado de outro jeito, essa é a verdade. Agora, as condições do mercado acabam influenciando a aplicação ou não desse índice, e nós tivemos isso muito presente durante essa fase de recessão, de crise econômica, que não dava para aplicar, e coincidentemente foi uma fase de índice muito alto também, não é? Foi interessante, que a gente pode ver nas nossas análises que nós fazemos aqui no Secov, uma pesquisa mensal sobre a variação do aluguel, no período de 12 meses, que a defasagem do IGPM com essa variação mensal é muito grande, né? E importante também vale salientar que grande parte nos últimos 2, 3 anos, diversos locadores, proprietários começaram a não utilizar essa variação, né, do IGPM, em alguns casos até dando desconto, para manter um bom inquilino. Em primeiro lugar, objetivo, manter um bom inquilino. Então, se ele paga direitinho, não dá problema, cuida bem do imóvel, então é tranquilo. Então, ele vai fazer esse sacrifício, entre aspas, para poder continuar com o locatário. Agora, o interessante é que, após isso, logicamente, ele vai, se o mercado melhorar, ele vai tentar reaver essa benesse que ele deu para o locatário, né? Porque ficando com o imóvel desocupado, em um mês ele pode acabar perdendo tudo que ele teria do reajuste no ano, né? Tem despesa ainda, né? Mais de um mês, diversos meses. Esse é o ponto. Em vez de ter um fluxo de caixa positivo, vai ter um negativo para ele. Porque então tem imposto, tem energia, por menor que seja, pode ter muita coisa, né? Condomínio. Sim, condomínio. Isso não tem perdão, né? Sobre o aspecto legal, é interessante a gente notar que quem manda nas coisas são as pessoas, não são as leis. Isso que me fascina na história. Então, se eu for ler na lei, olha, tem que reajustar a cada 12 meses pelo índice eleito, etc. Se eu for ler na lei também, tem que revisionar, pode revisionar o valor, ou seja, colocar preço de mercado a cada 3 anos, se não quiser, vai para o juiz, etc. Aquela história toda. Só que as pessoas são automáticas, né? Então, elas falam, está reajustando, seria certo reajustar, só que as condições de mercado estão mais fortes do que a imposição legal, do que a imposição contratual, então vamos renegociar.
é um movimento muito interessante, porém muito perigoso, porque você não vê esse movimento quando as coisas são ao contrário. Então o contrato, vamos imaginar um contrato que fosse reajustado hoje para 1.000 e todo o mercado estivesse pagando 1.500 já. Se não houver o estrito respeito dos requisitos legais, o locador não vai conseguir elevar o valor, ao passo que o inquilino aqui consegue abaixar o valor. Então é uma situação que a gente tem que olhar com cuidado, e eu alertaria, aproveitando aqui, que é o seguinte: ao conceder esse desconto, tem que tomar muito cuidado com o que está escrito. Porque se eu escrever mal, e como é que eu estou dando esse desconto, eu estou atualizando a preço de mercado. Sendo bem claro, vamos imaginar que iria para 1.000, eu estou mantendo a 800. Como é que eu escrevo isso para que seja realmente um mero desconto e não seja interpretado como uma atualização a preço de mercado? Porque se for na segunda hipótese, se for considerado preço de mercado, só daqui a 3 anos é que vai poder se mexer nesse valor. O que é sério se a economia continuar evoluindo do jeito que todo mundo espera. Porque algumas vezes até se coloca nessa contratação, nessa negociação, que no ano seguinte vai ser aplicado o índice acumulado. Até para considerar as condições de mercado, e aí há de novo uma negociação. É uma cláusula. Você tem o valor nominal, né? E você mantém com desconto, e depois no próximo reajuste. Aí a cláusula fica inteligente. Continua. Agora, do ponto de vista de gestão da economia, seria até importante que não houvesse essa indexação automática de qualquer modo, que é um dos segmentos em que se mantém ainda essa correção. É a velha indexação, que é também uma herança de uma época de inflação muito alta, mas que em alguns segmentos não se conseguiu acabar, né? Mas você não se esqueça que por que teve essa... Foi uma vitória na época, né? Foi. Jacques, que a inflação, a reajuste era mensal, teve até contratos que se pensava fazer até em quinzenal, lembra? O aumento do aluguel, na verdade, e se conseguiu depois do plano real, né? Principalmente depois do plano real, né? Conseguiu-se colocar anual, mas tendo reajuste, mas infelizmente foi o que aconteceu, mas o ideal seria não ter, né? Eu acho que ainda tem uma herança nesse ramo. Aproveitando assim a história, eu sou leitor de história, né? Então, na época do Geisel, aqueles governos, lembra? Quantos anos passam? 30, Bom pastor alemão. Né? Naquela época tinha regulamentos dizendo que só podia aplicar cerca de 70% da inflação ao preço do aluguel. Depois teve outros congelando o aluguel. Então, sempre foi um drama maltratado. E uma das coisas que o Brasil aprendeu foi um ambiente de total liberdade legal sempre foi melhor para todo mundo. Para todo mundo. Todo mundo. Todo mundo é melhor. Quando se limitava o reajuste, a gente tinha uma inflação galopante e falava só pode aumentar 70%, só pode reajustar em 70%, o que acontecia? O locador perdia nitidamente. Como é que ele respondia a isso? Trancando imóvel. Ou querendo alugar por muito mais. O que acontecia com o inquilino? Não tinha imóvel. Era isso. A partir do momento que começou a liberar, as pessoas foram acostumando com isso. Elegeram o IGPM, ainda como eu disse antes, na esteira da desconfiança dos índices governamentais. Hoje todo mundo confia em tudo isso, porque merece confiança mesmo, as coisas são idôneas, são boas. Resultado, acho que nos próximos anos nós vamos ver uma maior liberalização desses contratos. Eu acredito que a lei vai ficar mais livre ainda, porque está servindo para as pessoas. Agora, se for considerar a segurança, tanto para o inquilino como para o proprietário, um índice como o IPCA seria mais seguro, porque evita aquela volatilidade exagerada, que já houve momentos de GPM negativo, agora neste mês nós tivemos, e não se sabe quanto tempo que ele vai ficar assim, e de repente ele está sendo influenciado por combustível que está caindo no atacado. Que não tem nada a ver com uma coisa isso, muito específica, a queda do soja no mercado internacional, né? Então tem todas essas influências, e tem momentos em que ele dispara, como agora, neste ano, quem for corrigir, por exemplo, em 12 meses, está muito acima da inflação oficial. Sim. Virou loteria, né? Exatamente. Se o seu aniversário for diferente do meu, é o mês de aniversário, não é isso? Isso. Aqui agora já tira 0,49%. A queda desse mês foi 0,49%, já tira. Se fosse no outro mês, a história era outra. Mas ainda, né? voltando à questão da segurança, ainda existem contratos de locação muito mais na área não residencial, em que você tem ainda uma cláusula que diz o seguinte, que este é o índice GPM, se porventura, por um
ordem governamental, lei ou medida provisória, foi extinto serão então elencados IPCA, IPC e assim por diante, de comum acordo com os locador e o locatário. Então até isso ainda se encontra hoje em dia. Sim. Se precaver contra uma possível ainda, o povo ainda não, as pessoas ainda não se tão confiantes como deveriam estar. Agora, eu queria colocar uma outra questão, que é a oferta, que hoje tem disponibilidade de imóveis, então essa negociação também é feita muito com base nisso, independentemente de crise, Sim. tanto imóveis residenciais como comerciais. Então, se não há um acerto, e muitas vezes, mesmo que não haja aplicação do reajuste, o imóvel é muito caro. Sim. Né? E aí, quando inverte o mercado, às vezes o proprietário até prefere se livrar daquele inquilino que só tem aquele reajuste automático. Não é? No caso do residencial, sim, né? Residencial ele pode, acabou o contrato, então ele pode se ver livre desse locatário ou mal pagador, enfim, e que não está pagando de acordo como ele esperaria que fosse. Agora, uma coisa interessante, o mercado de locação é um mercado, tanto faz no residencial como não residencial, é diferente de um mercado na área imobiliária que você quer comprar um imóvel. É diferente. Porque o locatário ele quer ocupar rapidamente esse imóvel. Então a questão da oferta, bem colocado, Denise, então uma oferta muito grande em imóveis residenciais, aí você vai ter tanto em apartamentos, né, como também em residências, certo? E no comercial e industrial há uma oferta muito grande. Mais ou menos hoje você teria entre 1,5 milhão de metros quadrados de escritórios em São Paulo, né, disponíveis para locação ou para venda, no caso para ocupação, e de industrial também em torno de 1,5 milhão. E no comércio também, nas lojas é uma questão visível, né? No varejo é impressionante. Aí é um mercado enorme que você tem uma situação que ainda não se recompôs, está iniciando uma pequena reação. Mesmo em shopping centers também você pode ver que tem muitas tapumes em lojas que estão reformando. E muita rotatividade, lojas maiores que mudam para uma parte menor, né, para tentar economizar. Vocês têm as famosas lojas de shopping e os PDVs, né, os pontos de vendas. Essas aí têm sofrido mais. Locais imóveis bem localizados, esquinas assim de ruas principais, ou com bastante trânsito, têm sofrido um pouco menos. No modo geral, o mercado está muito ofertado. Como qualquer dono de padaria sempre soube, né? Sempre soube. Você nunca viu padaria fora de esquina, né? Quando saiu fora, alugou para uma drogaria. Alguma coisa desse que tipo. também tem invadido aí a cidade inteira, né? É isso aí. É uma área de muita Mas aí eu acho que até merecia um estudo bacana, assim, mais profundo, porque de fato nós estamos aí na rabeira de uma crise terrível, né? Então você vê qualquer índice de inadimplemento crescendo, explodindo. Tivemos um candidato a presidente da República prometendo tirar o nome do Serasa, né? Então isso é um assunto sensível. Coisa séria. É uma coisa muito séria mesmo. E óbvio, as pessoas ficaram sem dinheiro. Então esse é um ponto. Mas tem um outro ponto que feliz ou infelizmente veio ao mesmo tempo, que são as reformas, as transformações da vida das pessoas. Então você vê prédios lançados em que a casa fica ao lado do escritório, eliminando transporte. Você vê tecnologia implantada a toda, em que simplesmente não é mais necessário tanto metro quadrado. Ponto. Né? Então você vê o home office, todo mundo trabalhando em casa. Para que eu preciso de tantas lajes? As pessoas têm que se adaptar. Todos nós, eu acho que estamos num momento de aprendizado e de enxergar o que está acontecendo no mundo, que está mudando. Tem uma mudança aí nesse conceito geral, inclusive em relação à propriedade do imóvel, que assim como acontece com veículos, muitos jovens preferem não ter o imóvel. Alugar e ter essa mobilidade de mudar para um outro local, acompanhar onde está trabalhando, Sim. dividir, tem uma série de mudanças, né, a moradia compartilhada e tudo mais. Né? É aí que está, interessante esse aspecto, porque muita gente, quando começou com essa história de home office, no mundo inteiro, bom, vai acabar agora, as empresas vão aderir a isso daí, menos metros quadrados ocupados, redução de custos na empresa, aumento de lucro, enfim, a pessoa vai trabalhar mais tranquila. Aí volta esse outro aspecto, tudo bem, e a eficiência, e a produtividade, como é que controla isso? O vínculo empregatício, ainda mais no país nosso, que ali é bem favorável
ao empregado, ao trabalhador. Como é que fica isso daí? No Brasil, o que a gente tem visto é o seguinte: sim, algumas empresas, principalmente multinacionais, começaram a aderir a esse formato, em torno de 5%, 10% até 20% da sua força de trabalho, para ficar não direto, mas uma vez ou 2 vezes por semana. Tá? Mas mesmo assim, um fato interessante: com toda a loucura que nós vivemos nos últimos 3 anos nesse país, na parte econômica e política, e o mercado imobiliário sofreu muito com isso, nós tivemos, em termos de escritórios, uma absorção recorde de todos os recordes. Isso é medido desde 1980 até hoje, uma absorção de quase 900 mil metros quadrados de escritórios, com ar-condicionado central, somente aqui no município de São Paulo. Nesse período, quer dizer, num ano, isso foi 2013, depois nos posteriores, 700 mil, 800 mil, esse ano a gente acha que deve chegar em 700 mil novamente, com tudo isso que está acontecendo. Então, e volto. Agora, o que acontece? Pela crise, a oferta é muito grande, então os incorporadores pararam um pouco de produzir. Também com o novo PDV, o novo zoneamento também influenciou bastante aqui no município de São Paulo, né? Mas é interessante verificar que as empresas continuam se expandindo, continuam ocupando prédios de lá de 2.000, 1.000 e 1.500, 3.000, prédios de 5.000, de 10.000, de 20.000, 30.000, e assim vai. E um novo outro grande ocupante player no mercado, que é o coworking. Né? Eu ia colocar exatamente isso, porque os espaços maiores dividem em várias empresas. Aí é que está. Então não vai acabar. O que vai acontecer? Muita gente fala, então acabou, o incorporador não vai mais construir imóveis hoje, edifícios, escritórios, acabou. Já tem uma oferta enorme, então não chega, né? Vai suprir um bom tempo. Não, senhor. No mundo inteiro está acontecendo isso. Essas empresas são grandes tomadores de espaço. Grandes tomadores de espaço, que eles vão alugar, fazer para outras pessoas compartilharem desses espaços. Então, agora, o mercado continua firme, o mercado continua com demanda forte, isso é importante dizer, apesar de toda essa crise que a gente tem vivido. Atualmente hoje, qualquer empresa, diversos negócios que estavam esperando nos últimos 3, 4 meses, já tudo em ordem, a diretoria aprovado, ou a matriz conforme se for multinacional, enfim, todos os contratos, já a minuta toda feita, só aguardando as eleições, os resultados das eleições para ver o que ia acontecer. Muito, mas desde o pequeno, de 25 metros quadrados até 50 mil metros quadrados, um prédio agora inteiro. Deve um aquecimento já maior. Começou. A partir das eleições, a segunda rodada, já começaram diversos negócios, estão começando a ser assinados, retomando, diversos imobiliários estão mais tranquilos no aspecto de ter muito mais demanda para os espaços, os negócios estão acontecendo, mas temos que esperar também. Vamos dizer que vai ser o Eldorado. Não, isso é o início de uma reação esperada já, e é um novo humor na economia, né, Jacques? Denise, que você também deve estar sentindo isso, e grandes empresários e médios empresários tendo um pouco mais de confiança, estão olhando com um pouco mais de ver uma luz bem mais forte lá no final do túnel. Então, esse mercado de locação, ele responde rapidamente. Isso é interessante. Vamos ver agora como é que vai ser no residencial. Eu acho que é uma revolução, na verdade tem uma revolução aí, porque ao mesmo tempo que estão lotando, estão vendendo, estão alugando os espaços bonitos, novos e equipados, estão esvaziando aqueles espaços velhos, antigos. Sim. Então aqueles prédios em algumas regiões que ninguém mais quer. Mas aí o proprietário tem que reformular. Tem que retrofit. Eu acho tem que cuidar, né? Tem que acompanhar. Isso aí. Acho que o termo dos próximos anos vai ser retrofit. Retrofit. Eu acho que vai ser o retrofit. Já começou no Brasil, começou. Rio de Janeiro principalmente. Aqui ainda tem muita coisa. Nós precisamos dar uma bela limpeza dos regulamentos, temos que simplificar os regulamentos, temos que simplificar as dificuldades de erigir um retrofit, as burocracias. Então, mas eu queria saber se o setor está se atualizando em termos assim, das condições para alocação, por exemplo. Né? A pessoa que trabalha por conta própria, as novas relações de emprego, então fica mais difícil você comprovar a renda, mesmo no coworking. Quem que é responsável por isso? Como é que você ajusta? Porque desde sempre, quando a gente vê uma pessoa querendo alugar um imóvel, um dos grandes problemas é a garantia, né? É pedir para o amigo a garantia, o fiador, essa é uma novela de sempre. Eu acho, olha, modéstia à parte, eu participei de um grupo na última alteraçãozinha da lei de locações,
E a gente inseriu algumas coisas, é um grupo muito grande, então teve participação de gente do Brasil inteiro, foi bem discutida a coisa, foi inovadora na época e agora começa a vingar. Você fala de garantia, nós continuamos com todas as garantias possíveis e imagináveis, o locador escolhe, o locatário escolhe, cada um faz o seu, mas eu acho que a lei deu um presente para a população. Ela falou assim: quando não tiver garantia, o despejo vai ser liminar. Por que ela deu um presente? Falar despejo, presente, parece... Né? Presente para quê, né? Quem vai receber o presente? É muito simples, porque são poucos os despejados. A grande maioria dos inquilinos no Brasil inteiro paga o aluguel. Olha que coisa interessante, eles pagam o aluguel. O aluguel é pago em dia. Isso aí a gente prova vendo a quantidade de despejo. Eu acho muito bacana ver estatística. Nós devemos ter em São Paulo cerca de 800 mil imóveis residenciais alugados na Grande São Paulo. Devemos ter devemos ter em São Paulo cerca de 1.500 ações de despejo de falta de pagamento movidas por mês. É muito pouco. É muito pouco. Se eu somar tudo isso, dá umas 15 mil por ano. Sobre 800 mil, que porcentagem que é essa? Ora, por que aqueles 800 mil locatários precisam dar garantia, correr atrás de garantia, correr atrás do amigo fiador, ter seguro-fiança, que é uma garantia maravilhosa, mas tem que correr atrás, Encarece bastante. Procurar uma caução de título, que é um problema também. Então, pode ser que as pessoas estejam se acostumando pouco a pouco a não ter garantia, ou ainda a ter uma garantia menor, suficiente para alguns meses somente. Se perder a garantia, está todo mundo sabendo que o despejo vai se eliminar, vai acontecer em 2 meses. Vantagem disso, é mais simples alugar, né? Você me quer como inquilino? Está aqui, assinei, se eu não pagar, você me despeja. Ponto. Eu acho que é uma segurança, porque nem sempre o inquilino tem, por exemplo, a quantia necessária para deixar a reserva. Exatamente. Não é fácil. E aí encarece mais pegar o seguro. E aí pode não ter um conhecido que queira ser fiador. Agora, óbvio, pode ser um cada caso é um caso. Se eu fosse, por exemplo, uma viúva que depende do aluguel para pagar o plano de saúde, que é uma situação muito recorrente, comum, eu não alugaria sem seguro-fiança, por exemplo. Mas nem morto. Agora, no dia a dia, é como as pessoas estão se comportando, estão aceitando, e a boa surpresa que todo mundo teve, o judiciário acatou essa lei. Eu lembro quando veio a lei, todo mundo falou, não, o judiciário não vai condenar, não vai despejar, que isso, não vai. Despejou sim, porque o judiciário fez valer a lei, ponto. Então, simples, né? Só isso. Porque aí a pessoa se esforça mesmo para pagar o máximo que puder. E vai embora, ele vai sair do imóvel. Então ele sai, postergando. Não, ele sai. Que também foi outro movimento bacana que a gente viu nas imobiliárias, que é o desenvolvimento dos setores de conciliação, de conversa. As pessoas se sofisticaram. Nós estamos num mercado muito sofisticado, na verdade. E tem que melhorar cada vez mais. E na crise essas mudanças todas. A gente vê essa movimentação de as pessoas voltarem a morar com a família, por exemplo. Muito. As mais jovens perderam o emprego, às vezes até com filhos, e voltavam a morar com os pais. Isso aconteceu muito. É casa de novela, né? Exatamente. Na novela. Fala todo mundo, família toda. E vai todo mundo voltando. Mas isso aconteceu muito, de fato. O IBGE detectou essa movimentação toda, né, das pessoas, porque não dava mais para pagar aluguel e muitas vezes tinha que vender o imóvel também. O IBGE detectou cerca de 10% das pessoas morando de favor. Está lá na estatística do IBGE. É interessante, né? Aí você começa a pensar, não é que eu conheço alguém que está assim? Não, tem muita gente. Mas não é? Desempregado, não tinha para onde ir. Porque foi uma situação muito séria. Mas eu falava da questão das ações, eu ia até perguntar isso, mas está até abaixo dessa média aí dos 1.500, mas houve um aumento importante. Por exemplo, em outubro, foram 1.316 ações relacionadas ao mercado de locação aqui em São Paulo, o aumento de 12,7% sobre setembro, que estava 1.168. Nos dois casos, então, pode ser considerado baixo em relação à quantidade de imóveis? Eu acredito que seja muito baixo em relação à quantidade. E também é muito interessante dizer o seguinte. Bom, primeiro, esses números... você vê que eu me preocupo sempre com a seriedade do número, né, com a idoneidade. Esses números são muito idôneos. Esses números, o Secov obtém através de certidões expedidas pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Então, e a maioria por falta de pagamento, né? Então está tudo certinho mesmo. Um a um. Segundo, a grande maioria
cerca de 90% é falta de pagamento. Também é interessante, aí sim, isso não aparece na estatística, a gente tem que ir lá olhar os processos, esses despesas de falta de pagamento normalmente são acúmulos de 3 ou 4 meses, não é um mês só. Certo. Então é porque o locador já tentou de todos os meios a conciliação. Já tentou receber, parcelar, é a última das últimas mesmo. Será que eu estou falando a verdade? Estou. Sabe quem me diz que eu estou falando a verdade? Os próprios juízes. Pela legislação atual, qualquer processo judicial passa antes pela fase da tentativa de conciliação. É obrigatório, é uma providência boa, é uma bela tentativa que a legislação está fazendo para liquidar os processos judiciais. Olha só que coisa interessante, em despejo por falta de pagamento, isso não é verdade. Os juízes perceberam rapidamente, imediatamente, que não valia a pena sequer marcar essa audiência, era perda de tempo, porque quem queria fazer acordo, ou quem podia fazer acordo, já tinha feito. Quem está lá é porque não tem mais jeito, vamos matar a doença logo, porque só está piorando, para o inquilino que está devendo mais, para o garantidor que está devendo mais, para o locador que está perdendo mais. Então, são situações limite que estão sendo levadas ainda ao tribunal. Por que oscila de um mês por outro? Aí você pode botar a responsabilidade ou em feriados, ou em represamento, ou até em viagem. Fui viajar, não distribuí ação nenhuma. Pode até ser isso. Mas você vê que é mantido mais ou menos o número sempre. Setembro teve feriado também, outubro, novembro, que teve uma concentração maior. Agora, e em relação a outros custos, como o condomínio, no caso de não pagamento, isso daí, como é que fica o procedimento legal? Esse é o problema. Esse é o problema, e isso faz exigir a garantia. Porque uma coisa é eu não receber o aluguel. Outra coisa é eu não receber o aluguel e pagar condomínio e IPTU. São os acessórios da locação, né? É por isso que as pessoas ainda se valem das garantias, aí fica muito importante. Agora, o proprietário tem de ser informado, não? Do que? Quando acontece a inadimplência? Teria que ser, e os bons contratos, na minha opinião, não deixam o inquilino pagar direto o condomínio. Os bons contratos, né, não sei qual é a sua opinião, né? Na minha opinião, o inquilino paga o rateio de condomínio para o locador, e o locador é que paga para o prédio. Por uma que preserva a linha de relação como tem que ser mesmo, como a lei manda. Segundo, é o único jeito do locador saber se está em dia. Porque senão, quando não é feito assim, nada impede aquela surpresa de uma ação, de vez em pipoca isso aí nos escritórios, todo dia, não estou falando novidade nenhuma, ação judicial de cobrança de despesa de condomínio contra o locador que não sabia que ele estava vindo. Então, está me devendo, o que ele faz nessa hora, né? É um problema. Bom, e nós estamos entrando naquela fase de locação para imóveis de temporada, locação, e aí nesse caso, como é que se pode ter uma garantia legal maior dos dois lados? Bom, a temporada admite, primeiro... E tem alguns casos que é só de conversa, né? Primeiro... Às vezes até pela internet. A temporada exige um outro tipo de garantia, na minha opinião. Bom, primeiro, a temporada admite legalmente que o pagamento seja feito antes. Então é feito antecipado. Então, é o único caso, né? Cano no aluguel não vai ter, porque o cidadão pagou antes. Tá? Onde está o problema da temporada? Está na destruição do imóvel. Por isso que às vezes a gente pensa, olha, mais importante do que receber o aluguel é fazer uma vistoria de entrada e uma vistoria de saída no imóvel, isso do lado do locador. Do lado do locatário é saber o que você está alugando. Né? Realmente que tem lá. Porque esse é o problema, a pessoa não sabe que está alugando e chega lá pela televisão, uma coisa absurda, pela né? televisão até eu sou bonito, né? Tem que ver ao vivo. Não é? Verdade. E a internet acaba reforçando isso, né? Pois é. Totalmente. Então a gente teve casos. O caso mais curioso que eu tive lá, já fazem alguns anos, foi de uma família que alugou uma ilha em Paraty. A ilha existia, tinha uma casa lá, o que ninguém prestou atenção é que só tinha uma cama naquela casa e não tinha água potável. Então, só se for para brincar de Lost, né? Quem recebeu o aluguel já adiantado. Robinson Crusoe. Tem que levar água. O cara foi lá passar um mês brincando de Lost. O que ele vai fazer lá na ilha? Mas muitas vezes o imóvel não existe, né? Às vezes não existe. Também, o imóvel não existe. Que é por isso que
Eu só vejo um jeito, alugar através das imobiliárias locais, porque pode não fazer aparecer um imóvel, mas pelo menos você tem para quem reclamar. Isso. Você tem... Acho que o ideal seria a pessoa ir e visitar esses imóveis que ela quer alocar naquela região. Mas é difícil. Que é duro, né? Mas esse é o ideal. Você vai até Natal, às vezes é em outro estado, exatamente, é complicado, na praia, mas a imobiliária longe. concorda, a imobiliária vai te dar todas as fotos e é através dela que... Tem um cidadão ali respondendo, ele responde perante todos os órgãos, eu tenho para quem reclamar. Às vezes o imóvel existe, está em mau estado, também é outro problema. E às vezes quebra, geladeira quebra, você reclama para quem? Né? O locador não está lá. Não, quebrou porque vocês estragaram a levantamento. Quem estragou foi o locatário. Mas eu acho que é uma coisa que está aí, é uma prática que as pessoas têm. Voltando ainda na garantia, é usual, legal, que o inquilino dê ainda se usa cheque. Eu acho que é das poucas situações que ainda se usa o cheque, né? Um cheque calção. Ele deixa, e acho bacana deixar não com o locador, deixar sim com a imobiliária responsável, uma calção, um valor em calção ou um cheque em calção, para consertar o sofá que furou, a mesa que quebrou, a vidraça que sei lá o quê, para deixar o imóvel em dia. As imobiliárias têm se preocupado com isso, sim, têm feito isso e tem dado certo. Eu acho que a quantidade de problemas em aluguel por temporada é mínima. E quando acontece, são realmente essas fraudes de não existir o imóvel. Aí está mais no campo do estelionato do que da locação. Né? Ou então uma coisa muito diferente que se imaginou, como é o caso da ilha. Da ilha. Essa da ilha foi. A cama sem água. Agora, voltando aí no que a gente estava falando de mudança aí de mercado, como é que fica a responsabilidade do ponto de vista do inquilino em relação ao coworking ou imóveis, que agora muitas pessoas às vezes moram em um imóvel maior, mas são várias pessoas alugando simultaneamente para ter mais espaço, para ter quintal, para poder dividir a despesa mesmo. A responsabilidade, fica um só responsável? Porque o coworking é diferente, e aí tem né? a sublocação, como fica? Coworking é diferente, né, gente? É uma coisa que já tem uma empresa que aluga aquele espaço e ele subloca para aquela pessoa utilizar. Mas é autorizada a sublocação nesse caso? Não é nem sublocação. Aliás, você tocou, você botou o dedo numa ferida, porque metade das pessoas acha que é sublocação. Não é sublocação. Metade das pessoas acha que não é sublocação. Em contratos antigos era muito comum ter a proibição de sublocação. Eu acho que não é uma sublocação. Aquilo lá é você está do mesmo jeito que você poderia alugar para um restaurante. Você aluga para um restaurante e as pessoas sentam lá no restaurante, procuram aquele local, sentam, comem lá a comida, vai embora, paga, etc. Eu acho que é um espírito parecido do coworking. Você está alugando para uma empresa de coworking, em vez de ser um restaurante, é um coworking, que presta o serviço. Que serviço? Eu te cedo por algumas horas, por alguns dias, a mesa, a conexão, etc. E tal. É um prestador de serviço, então ele não está sublocando. Se ele estiver sublocando, nós temos um baita problema legal, porque a lei não deixa sublocar por um valor maior do que eu pago por aluguel. Olha, a gente teria uma vedação legal muito complicada. O responsável ele não teria nenhum ganho. Não teria nenhum ganho, exatamente. Mas isso acontece muito. São empresas que acabam se instalando, micro e pequenas empresas, muitas vezes até com funcionários, que vão para ficar naquele lugar. E aí tem 3, 4 empresas no mesmo lugar. Nós temos que distinguir bem no contrato. Eu acho que o contrato tem que ser muito cuidadoso. Mas aí é proibido legalmente? Cobrar pela sublocação mais. Agora, nada impede que eu cobre X pela sublocação e Y pelo fornecimento de computadores, de secretárias, etc. Não é isso? Então, na verdade, a pessoa está inventando alguma outra coisa para poder cobrar, né? Tá vendendo um serviço que ela presta. Não está vendendo. Porque às vezes a questão da instalação, essas coisas, a própria empresa leva, que está dividindo, né? Você sabe não é do locador. Eu fiz uma pesquisa de coworking bem profunda. Eu devo ter localizado uma meia dúzia de modalidades diferentes de coworking, tudo sendo chamado de coworking. Eu estava até escrevendo um artigo que ia chamar co-whats, porque ninguém sabe mais do que está falando. Tem várias modalidades. Tem uma que de fato eu te alugo para você um local só. Tem outro que eu te alugo um aquário, são aqueles aquários, né? Um aquário com mesa de reunião. Tem outro que você só tem uma bancada, que nem essa aqui, para chegar com o seu computador. São várias modalidades e os contratos ficam correndo atrás da verdade.
O importante é respeitar a verdade. O que está acontecendo aqui? É uma sublocação? Chame sublocação, atenda o limite legal. Não é uma sublocação? Chame de prestação de serviço, que é o exemplo do restaurante ou do hotel, né? Eu também moro no hotel e não sou inquilino do hotel. Aí eu acho que eu tenho que respeitar a verdade da relação para depois retratar no contrato. E não tentar enfiar um contrato fixo, fechado, né, rigoroso, para uma coisa que não é verdadeira. Mas aí a pessoa tem que se ajustar à legislação, porque a legislação não se ajustou ainda. Ainda não. Porque isso acontece também em relação às moradias compartilhadas, as moradias que é uma novidade, ainda, porque aí são, às vezes, famílias morando no mesmo espaço, uma casa muito grande que se divide com vários quartos, suítes. A lei, por exemplo, ela é muito simples. Ela fala que os inquilinos são solidários entre eles. Mas essa sublocação é permitida? É uma presunção curiosa. Será que só porque nós dois repartimos, você está morando num quarto, eu estou morando em outro, você está morando em outro, será que eu quero responder pelos teus débitos ou você pelos meus? Que solidariedade é essa? Será que é verdade? Não é verdade. Né? Não é verdade. Não somos sócios, nada disso. Então, eu acho que isso aí nós vamos ter que procurar disciplinar de algum jeito. Porque tem conta de energia, de água, tem mais. A famosa república, né? Que todo mundo mora. Só que agora é diferente. Agora é diferente. Com o Airbnb sendo instalado, inclusive, acho que isso é um... Eu acho que vamos ter que pensar fator muito importante você começar Se você nos der o prazer, a gente pode estudar e voltar daqui uns meses, depois de pensar. A legislação tem que mudar. Nós estamos estudando diversos projetos porque isso está mudando com muita rapidez, não é? E a gente percebe, falando da questão de empresas, por exemplo, é normal as pessoas irem, às vezes até numa cafeteria para trabalhar. Né? Utiliza o Wi-Fi de lá e a pessoa passa a tarde, toma café, tudo, não está só ocupando espaço sem consumir, mas é uma coisa que não existia há pouco tempo atrás, não tinha isso. E você quer ver um outro problema que surge? Você falou do café, Wi-Fi. Quando eu uso o IP do café, então o meu e-mail, minhas coisas, aparecem lá, aquele IP. Eu não sei muito bem como é que é o controle de dados aí, como é que é o sigilo dos dados. Temos aí uma complicação. E temos recentemente uma lei regulando a responsabilidade do fornecedor do café pelos dados que ele obtenha do cliente. Eu mexendo no e-mail para você. Olha como a coisa vai crescendo. Então, óbvio, eu não acho que a cafeteria vai ficar vendendo meus dados, né? Não vai ser escândalo nenhum. Mas assim, é uma preocupação que ela tem que ter. Do mesmo jeito do mesmo jeito, quando eu dou meus dados no stand de vendas de qualquer coisa, ele tem que saber tratar esses dados. Ele não pode vender para você os dados que eu dei. Olha, eu quero comprar carro azul, né? Não pode todo mundo saber, só ele pode saber. Eu acho que as coisas vão ficando complexas mesmo. Vão ficando complexas. E o que a gente se sente como operador é duas coisas. Primeiro, a administração de imóveis, a gestão de locações, etc., tem ficado cada dia mais complicada, até num bom sentido, porém tem exigido especialistas. Tem exigido. É bom procurar orientação. Para não ter problema. Acabou aquele tempo de você achar que, olha, pode comprar aquele terreno lá que está tudo ok, eu garanto. Não tem isso. Todo mundo que fez isso nos últimos 20 anos está hoje nos tribunais. Não é isso? Bom, nós vamos fechando por aqui o nosso Secov Debate. O debate foi ótimo, né? Muita coisa nova. Tem muita coisa para falar. A atualização, exatamente, é um segmento em que estão surgindo novas relações. Eu acho que até acompanhando as transformações da internet, né? Exatamente. Disruptivas. E mudanças comportamentais, não é? Mudanças comportamentais, que a necessidade de se ajustar. Nós tivemos aqui a presença do Jacques Buchowski, que é um dos diretores da Vice-Presidência de Gestão Patrimonial e Locação do Secovi São Paulo, e o Mark Turnbull, também da mesma área. Muito obrigada. Um prazer, obrigado a você, um prazer. Obrigada. E obrigada a você que esteve com a gente até agora, e depois, se quiser conferir mais detalhes, o programa fica disponível aí nos canais do Secovi. Até a próxima. Uma boa tarde agora.